Não sei como é que o Paulo faz isso, cara. Ô, quando eu ver vocês pessoalmente, vocês vão me conhecer pessoalmente, vocês vão ver que eu existo. Eu confesso pra vocês que eu vou pedir desculpa, porque eu precisava de professor de química, aí eu lembrei, pô, o Paulo estudou comigo, se formou, e ele é meio louco, cara. Ele é meio não, ele é completamente louco. Eu não sabia que ele era assim. Eu fui descobrir esse lado dele aqui não qualifica, meu. Você não tem noção, que eu ficava ali nos bastidores ali, ó. Se vocês repararem assim no fundo do áudio, tem vários momentos que eu tô gargalhando, porque não tem como no corrida aquele moleque, meu. Vamos lá, gente. Professor Gabriel, não preciso ficar apresentando mais, né? Não preciso ficar falando toda vez. Você já me conhece, já assiste todos os meus outros vídeos, você sabe que eu sou o Gabriel, não mudei. Mudei o óculos, talvez, mudei a barba e tomei o pé na bunda, mas a vida é assim, né, meu querido? A vida é assim, né? Então vamos lá. Eu vou falar... Não, eu tô no slide errado, tem que apresentar o conteúdo. Vai lá, eletricidade. Eletricidade é uma parte da... Aí. Não! Aí, agora foi. Eletricidade é uma parte da física extremamente importante, tá? Extremamente importante. Principalmente para você que vai prestar Enem, ela não cai diretamente desse jeito, mas ela cai na forma de potência. Como assim? Potência do chuveiro, potência de uma torradeira, potência de algum dispositivo elétrico. Então tem relação com isso e tem relação com a parte de energia. Tem a parte de energia. Na parte de energia, vocês vão ver lá, eu vou falar ainda de potência. Então na potência a gente vai discutir também essa questão que tem a ver com a eletricidade. Tem que lembrar que as áreas da física, elas não são dissociadas. Elas têm relação, principalmente na parte de energia. Esse tipo de coisa. Então a energia na mecânica, na cinemática lá, na dinâmica ou na parte de termo, eletricidade tem que ter a mesma relação, tá? É um dos princípios da base da física, tá? Então vamos lá, trabalhar com eletricidade. Quando a gente trabalha com eletricidade, a gente começa a discutir esse tipo de coisa na eletrostática. Eletrostática, isso é importante. Elétron, né? Elétron associado a carga, estática parado. Então, cargas em repouso, cargas paradas. Porque a partir do momento que você coloca uma carga em movimento, as condições e problemas mudam, geram outros fenômenos, principalmente fenômenos eletromagnéticos, tá? Então, uma corrente elétrica que está associada ao movimento de cargas elétricas, ela também está associada à produção de campo elétrico, que está associada à produção de campo magnético, e aí tem uma porção de coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. Então, por isso a gente começa primeiro com elas paradinhas. Então, cargas em repouso. Aí tem que lembrar que carga está associada à propriedade da matéria, tá? Então, o que você percebeu? Você percebeu que a matéria, existem matérias que têm um determinado tipo de carga e tem matérias que têm outro determinado tipo de carga. E aí a gente chamou isso de carga positiva e carga negativa, tá? E de onde surgem essas cargas que a gente vai trabalhar, tá? Basicamente, quando você lembra lá da estrutura atômica, então você tem a estrutura atômica. A mais básica você tem um núcleo positivo, ou seja, você tem prótons aqui dentro de um átomo, e aí você tem aqui em volta o que a gente chama de eletrosfera, e associado à eletrosfera você tem as cargas negativas. Lembrando que, olha o que Zanata está fazendo aqui, vocês viram isso? Vocês viram? Lembrando que é um desenho muito tosco do átomo, é uma visão clássica do átomo. Mas é uma visão que explica legal. Então tem que lembrar que quando a gente fala de carga, como é que você gera carga, né, no material? Quando você pega o átomo, tá? É mais fácil você arrancar elétrons ou depositar elétrons no material do que você mexer no núcleo, porque o núcleo, os prótons estão coesos, juntos, tá? Muito próximos, eletricamente ligados ali, né, com a força nuclear forte. Então você não consegue arrancar próton. Não que não exista, tá? Movimento de carga positiva, existe, só que, no geral, é mais fácil você arrancar um elétron de um átomo e tornar o material eletricamente carregado, você arrancando ou depositando elétron do que você mexendo necessariamente na carga positiva, tá? E aí, o que a gente tem nessa história toda? Então, você pode depositar mais elétrons no material. Então, lembrando que aqui é a minha representação do átomo. Então, você pega um material lá, por exemplo, você pega um bastão de acrílico, ele é constituído por um monte de átomozinhos, então você pode, de alguma maneira, colocar mais carga ou tirar a carga desse negócio e ele ficar eletricamente carregado, certo? E aí tem que lembrar que quem se movimenta é o elétron, tá? E aí, o Millikan, que é um cara muito inteligente, ele fez a experiência e ele chegou que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é associado à unidade de medida. Então, esse é o valor da carga elementar, tá?
E aí quando a gente trabalha com a ideia de um objeto eletricamente neutro, significa o quê? Que a quantidade de cargas positivas que estão associadas aos prótons tem que ser igual à quantidade de cargas negativas que está associado ao elétron. Quando isso acontece, você tem uma coisa eletricamente neutra, tá? Eletricamente neutra porque o positivo contrabalanceia o negativo. Agora, você pode ter uma disfunção disso, tá? Que lá na frente eu vou explicar como é que você pode causar isso. Mas quando você tem essa disfunção, o que vai acontecer? Você pode ter atração e repulsão. Isso é uma característica da carga, tá? Isso é uma característica da carga. Que característica é essa? Quando você tem cargas opostas, você tem um processo de atração. Ou seja, elas vão vai ter uma força que surge, que vou falar lá da força columbiana, que faz com que essas cargas se aproximem. Ou ela pode ter uma repulsão. Repulsão é quando você tem cargas iguais. Então as cargas iguais, elas vão fazer o quê? Se repelir. Então se você tem algumas possibilidades, né? Então você pode ter um positivo com um positivo. Se é positivo com positivo, o que vai acontecer? Repelir. Então vem para cá, esse empurra esse para cá. Tá? Essa é uma propriedade da carga. Você pode ter uma situação em que você tem as duas cargas negativas também. Você vai ter repulsão, repulsão. Então as cargas elas se repelem. Ou você pode ter uma situação em que você tem cargas diferentes. Então você pode ter uma carga positiva associada com uma carga negativa, por exemplo. Então aqui surge uma atração de cargas, tá? Lembrando que aqui eu não estou pensando no átomo, estou pensando em uma bolinha, por exemplo, uma bolinha de alumínio, uma bolinha de acrílico que está eletricamente carregada. Por enquanto não importa como ela ficou carregada, mas você tem exatamente essa situação, tá? Então quando você tem uma coisa positiva, o que significa? Para esse treco ficar positivo, você tirou o elétron. Para esse treco ficar negativo, você depositou o elétron na bolinha. E essa daqui, né, a positiva você tira, a negativa você injeta para você ter essa diferença de carga, para você não ter mais esse equilíbrio de número de prótons lá, número de cargas positivas ser igual ao número de cargas negativas. Você causa uma desigualdade, então você eletriza esse objeto, você deixa ele com carga, certo? E aí, para fazer isso, você tem três maneiras possíveis para fazer isso, meus queridos. Você pode fazer por contato, tá? Deixa eu fazer colorido, fazer colorido. Apaga. Aí. Ih, aqui, fazer amarelo, mostarda. Você tem por contato. O que significa que vai ser por contato? Você pega uma bolinha que ela está positiva. E você tem outra bolinha que não tem nada. Aí o que você faz? Você encosta uma na outra. Então, por contato, porque você literalmente coloca em contato. Se esse negócio é positivo, ele rouba elétrons e esse negócio fica positivo também. Credo! Olha só como eu tô ficando habilidoso com esse negócio. Tá? Vocês entenderam a ideia? Contato, então, tem que encostar uma coisa carregada numa coisa neutra. Então, ele era positivo, eu encosto. Se esse é neutro e esse é positivo, ele atrai as cargas elétricas negativas. E esse daqui fica positivo também. Falei negativo, né? Falei errado. Ele fica positivo porque ele libera elétrons para a bolinha maior. Tá? Por atrito. Por atrito acontece quando? O que significa atrito? Você esfregar, atritar. Então, geralmente, o exemplo que a maioria dos livros usa é você pegar um bastão e um pedaço de papel, uma folha. E aí, dependendo do tipo de material, isso é interessante, depende do tipo de material. Não tem que gravar isso, você tem que entender a ideia, mas para cada material, se for lã, se for seda, algodão, sei lá, e você esfregar no mesmo objeto, você pode gerar eletrizações diferentes. Pode ser que o objeto que você esfregou no bastão, ele ceda elétrons, então ele perde elétron. Se ele perde elétron, esse fica negativo e esse fica positivo. Ou pode ser que aconteça ao contrário, o bastão ceda elétron para o material que você esfregou. Tá? Se ele ceder, vai inverter. Se esse cede elétron para o papel ou para o material que está aqui, o que vai acontecer? Ele fica positivo e o objeto fica negativo. Então lembra que atritar é porque é mais fácil você arrancar os elétrons da camada de valência lá do material, né? Você pega lá os átomos, é mais fácil você arrancar ele das camadas. Tá? Então você vai esfregar esse negócio e esse negócio vai gerar carga positiva de um lado e carga negativa do outro. Ou dependendo, você tem essa inversão, dependendo do tipo de material. E a indução é genial, cara. Você induz, como é que você induz carga? Simples. Você pega um objeto, tá paradinho lá, certo? Aí você vem aqui, ó, com uma carga positiva.
Então aqui tem um monte de carguinha positiva, porque ele cedeu elétron. Aí o positivo faz o quê? Ele atrai negativo. Então como é que você induz carga aqui? Você vai ver que o positivo atrai negativo, então ele vai ter um monte de carga negativa aqui, e ele vai repelir as positivas. Então, de alguma maneira, você induziu uma polaridade de cargas, tá? Você induziu uma polaridade de cargas. Isso é uma forma de você fazer uma eletrização por indução. Então, tem 3 possibilidades. Ou você faz por contato, você literalmente encosta esses objetos diferentes, né, com cargas diferentes. Você pode fazer por atrito, você esfrega um material no outro. Ou você pode fazer por indução, que é quando você aproxima ou não encosta, tá? É diferente desse. Aqui eu encostei, aqui não, aqui eu só deixei próximo. E aí você faz a indução, tá? E aí tem que lembrar que quando você tem a passagem de carga de um objeto para o outro, carga nada mais é do que elétrons. Elétrons são partículas, então elas não podem sumir, eles não podem sumir. Se você pega uma física ideal, significa o quê? Que tem que ter uma conservação, tá? Então, quando você tem objetos do mesmo tamanho... espera aí que entrou um negócio no meu olho. Você tem objetos, se ele transfere carga, se ele passou 3 coulombs, o outro fica 3 coulombs com defasagem de carga, tá? Então a carga conserva, a quantidade de carga conserva. Beleza? É isso aí. Do básico de eletrostática e eletrização é isso, meus queridos. Fico por aqui. Deixa eu ver se eu fico por aqui mesmo. Deixa eu ver. Fico por aqui mesmo. Então eu fico por aqui mesmo. E são essas 3 maneiras de eletrização, tá? Então tem que lembrar que tem que conservar. A carga elementar é aquele E lá que eu coloquei lá no começo. Vamos voltar aqui só para retomar rapidinho. Então esse E, tá? E aí se você quiser saber a carga total de um objeto, por exemplo, você põe lá Q é o número de cargas vezes a carga elementar, né? Se você quiser saber a carga total de um objeto, tá? Fico por aqui. Basicamente é isso, a aula de eletrostática, bem simples, bem resumida. Então um beijo nas crianças, não bebam, não dirijam e passem protetor solar, porque câncer de pele é complicado. Fui!